Mineral é uma substância natural formada em resultado da interação de processos geológicos. Os minerais variam na sua composição desde elementos químicos em estado puro ou quase puro, e sais simples e silicatos complexos com milhares de formas conhecidas. As propriedades físicas dos minerais resultam da sua composição química e das suas características estruturais. Na natureza, existe uma grande variedade de rochas, que diferem nas suas propriedades químicas e físicas, cor, cheiro, dureza, coerência, textura e reação aos ácidos. Existe alguma rocha que se forma a partir do magma? Claro que há. As rochas ígneas ou magmáticas formam-se a partir da solidificação ou cristalização do magma. A composição química do magma é a forma em que viaja pela crosta terrestre, junto com a velocidade e arrefecimento que determinam a composição da rocha. Estas características incluem o tamanho do grão e forma dos cristais, o conteúdo dos minerais e a cor. Dentro das rochas ígneas, podemos diferenciar dois grandes grupos: as rochas plutónicas e as rochas vulcânicas. Então existem dois grupos distintos como se formam as plutónicas. Quando a placa litosférica que se encontra debaixo do continente alcança uma certa temperatura, começa a fundir e regenera-se o magma que ascende nas rochas que formam a placa litosférica continental. Durante este fenómeno, o magma de fundo parte do material continental, incorporando o seu interior. À medida que vai subindo, o magma vai arrefecendo progressivamente, até que adquire uma textura tão viscosa que não consegue subir mais, ficando alojado numa certa profundidade, regenerando-se assim uma rocha ígnea plutónica como o granito. Agora já consigo imaginar como se formam as vulcânicas. Este tipo de magma forma-se mais rapidamente porque é mais fluido do que o anterior, ou porque encontra melhores caminhos no seu percurso. Pode sair para a superfície terrestre e sair ao exterior, formando caminhos de lava e depois de arrefecer, formar rochas vulcânicas como o basalto. Como a temperatura desce muito bruscamente, o magma arrefece muito rapidamente, de forma a que os minerais têm pouco tempo para se formarem, adquirindo um tamanho muito pequeno. Eu ainda gostaria de saber mais sobre as rochas. Podes-me dizer quantos tipos existem? Rochas sedimentares? As rochas sedimentares formam-se na superfície da crosta terrestre e podem ser de três tipos: detríticas, químicas e orgânicas. As rochas sedimentares detríticas formam-se através de processos de erosão, transporte e sedimentação de minerais e de rochas, chamados piroclastros, que viajam desde as fontes até ao local da sedimentação que se encontra a uma menor altitude. Este processo realiza-se por fonte do ar, do gelo e da água, sendo o mais comum a água, apoiado sempre pela força da gravidade. Isso quer dizer que a água é o agente mais importante, certo?
Sim, em meio aquoso podem ser transformados piroclastos de tamanhos muito variáveis, desde pequenas partículas em suspensão a grandes blocos. E as rochas sedimentares químicas? Chamam-se assim porque se formam num laboratório? Não, claro que não. As rochas sedimentares químicas formam-se a partir da precipitação de certos componentes químicos dissolvidos na água. As rochas metamórficas formam-se igual às sedimentares? Nunca! As rochas metamórficas formam-se no processo conhecido como metamorfismo. De uma rocha pré-existente, que pode ser ígnea, sedimentar ou metamórfica, o metamorfismo conduz às importantes mudanças da rocha original, tanto mineralógicas como texturais, derivadas da variação de pressão como da temperatura. Portanto, a rocha metamórfica final dependerá por uma parte das condições da pressão e da temperatura e por outra do tipo de rocha original, o que aplica a existência de uma grande variedade de rochas metamórficas. Em termos gerais, as rochas metamórficas podem dividir-se em dois grandes grupos, em função do tipo de processo que tiver sofrido, quer dizer, do tipo de processo de metamorfismo, que pode ser regional ou de contacto. Mas o que é isso de metamorfismo regional? O metamorfismo regional denomina-se assim porque afeta grandes áreas da crosta terrestre. Bom, mas tu disseste-me que havia outro tipo de metamorfismo, não? Sim, há. Não é que seja menos importante que o regional. É um metamorfismo de contacto. Produz-se quando a placa litosférica começa a fundir-se e, ao alcançar uma grande temperatura e uma determinada profundidade, o magma que se regenera ascende através da placa continental e se instala no seu interior, entranhando-se entre as rochas que estão muito mais frias do que o magma. Assim, supomos que o magma se encaixa em rochas sedimentares como o xisto.